Estamos de volta com Domício Júnior, ele que é mestre em liderança lá pela Flórida. Como é que é, Flórida? Florida Christian University. Isso, ele morou nos Estados Unidos, fala bem inglês, é muito mais fácil. Consultor em formação de liderança e vai trazer para você hoje ferramentas, ideias, conteúdos que com certeza vai ser de grande valia para todos vocês, assinantes da NET. Domício, primeiro quero agradecer você por estar participando do nosso programa, vindo a Sorocaba depois de 5 anos. Bem-vindo. Com certeza. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar com você. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Estar novamente nessa cidade que eu amo, uma cidade que faz parte da minha história e queremos realmente contribuir com aquilo que temos aprendido para poder ajudar aos empresários e às famílias que precisam ter algumas noções que vão fortalecer os seus relacionamentos. Legal, relacionamentos, gestão de negócio, relacionamento com pessoas, que hoje em dia está muito complicado. Mas vamos começar apresentando o Domício Júnior para você que ainda não conhece. Nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. Depois você foi morar em Curitiba, como é que é a trajetória aí? Morei 4 anos em Curitiba. Depois fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fiquei lá 6 anos, depois fiquei 3 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz o mestrado de liderança e também fundei o Instituto Advance com foco em treinamento e motivação das pessoas. Você casou em Campo Grande? Em Campo Grande, exatamente. E você foi meu padrinho de casamento. Eu fui padrinho de casamento por coincidência, muito privilegiado. E aliás, você foi o meu padrinho de casamento também. Bom, vamos lá. O que é o Instituto Advance que você fundou em que ano? Foi em 2007, na cidade de Tampa, ali do ladinho de Orlando. Eu fundei porque eu percebi uma grande necessidade nas empresas e demais organizações, igrejas e tudo isso, de treinamento das pessoas. Então nós aprendemos com Ken Blanchard, que é um dos principais autores na área de administração e negócios, que é um dos autores daquele livro Gerente Minuto, ele é realmente uma referência, que as pessoas precisam de treinamento e motivação. Muitas vezes as pessoas são treinadas para vendas, mas elas não têm motivação para vender. Outros são motivados, mas eles não são treinados. Não são capacitados, né? Exatamente. Então eles acabam errando. Então nós precisamos de treinamento e motivação. Uma pessoa não pode ser apenas treinada e não pode estar apenas motivada. Então foi aí que nós criamos o Instituto Advance com foco em treinamento e motivação das pessoas. Quem quiser entrar em contato, no final desse bloco nós vamos colocar na tela também o contato do Instituto Advance para o pessoal poder entrar em contato com você. Mas vamos lá. Exatamente. Você eu sei que você é compositor, você também é ministro da palavra, né? Fala da Bíblia, fala de Deus. E como é que surgiu essa história, essa ideia de você escrever livros? Foram 13? Exatamente, foram 13 livros, os 2 primeiros foram voltados para a área corporativa, de treinamento, e depois, devido às palestras que eu fiz em todo o Brasil, depois de mais de 1000 palestras, pregações em congressos e igrejas, as pessoas, algumas compravam os nossos CDs, com as ministrações e os DVDs também, mas muitas pessoas ouviram e diziam, poxa, como eu queria poder sublinhar, eu fico voltando várias vezes para ouvir aquilo. Aí foi quando realmente nós criamos um novo braço do Instituto Advance, que é o Advance Books, para poder lançar estas minhas palestras em livros também. E aí hoje nós temos 13 lançados e mais 2 para sair logo agora, em breve. Bom, daqui a pouco nós vamos enumerar então os temas dos livros que você já escreveu. O primeiro foi em que ano que você escreveu? O primeiro foi em 2010, Batalhas da Mente. Então de 2010 até agora, 2014, você tem já 13 livros escritos. Exatamente. Muito bem, parabéns. Queria dizer para você o seguinte, perguntar, né? Como é que você vê o brasileiro hoje como leitor em relação ao europeu, ao americano, enfim, outros povos? A questão do Brasil é que o livro no Brasil ele foi muito caro durante muito tempo. E isso ficou limitado. Limitou o acesso? Exatamente, limitou o acesso às classes A e B. Então algumas pessoas dizem, mas na biblioteca o livro é de graça, mas quantas bibliotecas tem numa cidade? Sorocaba deveria ter 15 bibliotecas para o tamanho dela, para poder ter acesso a todas as pessoas. Então, públicas que eu tenho conhecimento deve ter 2 ou 3, e aí as bibliotecas das escolas, as faculdades. Mas um jovem, ou dependendo da idade, 10 horas da noite ele quer ler um livro, ele não vai na biblioteca que já está fechado, né? Com certeza. Então seria assim, um incômodo, né? Poder ler um livro. E você acha que está melhorando, tem que melhorar? Porque a situação do país hoje, socialmente, culturalmente, está do jeito que está, não satisfatório
né? Aliás, está bem abaixo do que a gente vê em primeiro mundo, em países de primeiro mundo. Mas melhorou bastante. Mas melhorou muito, em decorrência do quê? Da falta de leitura. Com certeza. A média de leitura do norte-americano para o brasileiro, a questão é que, em primeiro lugar, é a cultura. E o americano ele escreve para o americano, e o brasileiro às vezes não se encontra na própria literatura norte-americana. Então o brasileiro ele se encontra para o brasileiro, e agora que os brasileiros estão realmente produzindo muitos livros excelentes na área de administração, negócios, de aconselhamento, tudo isso, porque o custo no livro era um custo muito alto, embora o livro não pague uma série de impostos. Mesmo ele sendo isento, o preço do papel e do transporte aumenta demais o preço do livro. Mas hoje nós vemos aí direto em grandes sites, nós vemos promoções de livros a R$ 9,90, R$ 19,90. Então quando a pessoa tem uma oportunidade de pegar R$100 e investir em livros, hoje o brasileiro pode ler melhor e ler bastante. Maravilha. São 13 livros. Estou aqui com o Domício Júnior, ele veio de Campo Grande, tem já passagens por Sorocaba muitas e muitas vezes. Tem ideia de quantas vezes você teve em Sorocaba já? Eu devo ter vindo aqui umas 15 vezes mais ou menos. Mais ou menos por aí. Mais ou menos 15 Carioca do Rio de Janeiro. E primeiro vamos falar então dos seus livros. Quais os temas que mais se destacam e em que linha você foi? Família, negócio, liderança, treinamento, gestão de pessoas? Qual foi o foco assim, principal? Exatamente, na verdade não tem um foco principal, porque o Instituto Advance, ele inclusive ele foi criado tendo assim uma meta de preencher 5 áreas específicas que as pessoas precisam aprender. Então, o primeiro delas é cuidado da alma, da mente, a formação da sua mente, proteção do seu coração, mudança de entendimento. Então, essa é uma área. Segunda área, todo ser humano tem dificuldade em administração financeira. Então, nós criamos a Academia da Alma, para lidar com as questões da mente, a Academia de Finanças, a Academia da Juventude, preparando o jovem para se relacionar de uma maneira saudável. Nós temos a Academia da Adoração, que é para treinamento de músicos e equipes de louvor dentro da igreja. E nós temos também uma quarta academia, deixa eu ver qual é a dela aqui. A Academia do Líder. Né? Da liderança. Para a liderança. Maravilha. Para poder Bom, treinar você escreveu um livro sobre liderança. Certo. Qual o tema desse livro? 3 elementos essenciais da liderança. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você de casa todos os livros, nós vamos mostrar para vocês. Então, esse livro de liderança, 3 elementos essenciais da liderança. E quais são os 3 elementos essenciais para uma boa liderança, Domício? Na verdade, não fui eu quem criou esse entendimento, né? Aristóteles, ele observava que as pessoas que assumiam a tribuna para poder falar, quando algumas pessoas assumiam a tribuna, muitas pessoas chegavam perto desse orador. E alguns oradores, quando começavam a falar, por mais interessante que fosse o que ele falasse, as pessoas dispersavam. Então ele começou a criar um código para a oratória. E ele descobriu que uma boa oratória, ou seja, as pessoas influentes, porque liderar é influenciar. Então ele percebeu que a influência, ela tem 3 elementos, que é o ethos, o logos e o pathos. Traduzindo. O ethos é a ética, eu ajustei nesse livro para o termo caráter. O logos é o conhecimento, que eu ajustei para a competência. E o pathos, que é empatia, empatos, né? Estar no lugar do outro, que eu ajustei para carisma. Então são 3 elementos da liderança: caráter, competência e carisma. Quem não tem nenhum dos 3 não pode liderar. Qual a importância desses 3 tópicos, na tua opinião? E você adquiriu esse conhecimento com Aristóteles, obviamente lendo, né? Não tem como você não conhecer, adquirir conhecimento, bagagem, cultura, se você não ler, né? Então, o que você acha mais importante desses 3 tópicos? Qual a importância deles? O principal, a porta de entrada é o caráter. Você pode trabalhar com alguém extremamente competente, mas se ele não tiver caráter, a coisa não anda. Então, em primeiro lugar, é o caráter. Em segundo lugar, não vem o carisma, vem a competência. Porque eu gosto de trabalhar com pessoas que têm caráter e têm competência. Se tem carisma ou não, aí se tiver é melhor ainda, mas se não tiver, eu sigo pessoas que têm caráter. E hoje o que nós vemos? A falência de muitas organizações, corpo de bombeiro, polícia, até mesmo igrejas, por falta de caráter de alguns líderes que mancharam. Não é que a igreja não presta, a igreja presta, mas um líder com falha de caráter, ele fere uma igreja por completo. Então as organizações, os partidos políticos,
Os partidos todos confiaram e colocaram esse partido no poder, e hoje nós vemos a decepção das pessoas com o poder. Então é falta de caráter. Então não adianta você contratar um funcionário ou você ser um líder competente. As pessoas estão observando primeiro o seu caráter. Então o caráter, ele é o mais importante. Mas não adianta também você contratar uma pessoa que tem só caráter, mas é incompetente e não tem carisma. Mas a competência, ela não pode ser tratável, ela não pode ser trabalhada, como por exemplo, uma faculdade, um curso, Sim, um treinamento. O caráter já é mais difícil, né? Sim, mas o caráter também, você pode trabalhar, porque o caráter, ele vem muito do ambiente em que a pessoa cresce. Tanto que o termo é ethos. E a questão de ética, a minha ética pode ser uma e a sua ética pode ser outra. A ética de um médico é uma, a ética de um advogado é outra. Então nós precisamos entender que em cada campo há um entendimento sobre a ética. Mas o que acontece? Eu, como trabalho com jovens e adolescentes em formação profissional, eu estou cansado de ver jovens que vieram de famílias onde não havia um referencial de ética nem de caráter, e eles entrarem no mercado e terem seu caráter ajustado. Quanto à questão da competência, o que as pessoas confundem é a capacidade com a habilidade. A capacidade, ela já está dentro da pessoa, a habilidade, ela adquire. Então, quer dizer, todas as pessoas já nascem capazes de andar. É o chamado dom. Exatamente. Então, isso é uma capacidade. Então, na verdade, não existe curso de capacitação, porque o cara é capaz ou ele não é. O que existe é um treinamento das habilidades. E aí, essa pessoa vai desenvolver a habilidade ou não, porque... Isso vai o tornar capaz? Sim, exatamente. Legal. Então, todas as pessoas nascem capazes de falar, com corda vocal, com traqueia, com boca, pulmão, mas a criança desenvolve a habilidade. Então nós não podemos confundir a capacidade com a habilidade. Não é que a pessoa não tem capacidade. Às vezes tem, mas não teve a habilidade desenvolvida. E isso é o que determina o seu grau de competência e de excelência. E o carisma, para fechar esse bloco? O carisma também pode ser desenvolvido, né? Então você tem que saber por que essa pessoa tem dificuldade com o carisma. Então o carisma, na verdade, é empatia. É você se colocar no lugar do outro. Então nós podemos... Uma pessoa antipática, isso, ela pode se tornar uma pessoa simpática? Fazendo um esforço, um treinamento. Um treinamento, exatamente. Que ela é anti-empática. E depois ela se torna empática. Ela sente a emoção do outro. Então, às vezes, ela não sabe como trabalhar isso. Muitas vezes vem de uma família onde é cada um por si e Deus por todos. E ela transfere esse padrão de comportamento para todos os outros relacionamentos dela. Então nós precisamos, os 3 elementos essenciais da liderança, que não é só da liderança, que esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado sobre liderança. Mas esses são 3 elementos que, se tiver em toda a família, em um casamento, o que você espera de sua esposa? Caráter, competência na habilidade de ser esposa e o carisma, etc. que ela se sinta no seu lugar. O que eu espero da minha esposa é a mesma coisa, é um caráter, não é que ela me engane, ou que ela finja alguma coisa, ou que ela manipule situações, não, é um caráter. E depois a competência, se ela não tiver, ela vai desenvolver algumas habilidades, como eu desenvolvi habilidades como marido. E acima de tudo a empatia, eu me colocar no lugar da minha esposa e ela colocar no meu, que é o tema central daquele livro O Monge Executivo, de James Hunter. O que trata ali nada mais, nada menos que a empatia. Maravilha. Totalmente o inverso do que as novelas e seriados e outras coisas mais ensinam por aí, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre caráter, treinamento, vamos falar um pouquinho mais sobre liderança, motivação. No próximo bloco a gente volta com esse painel empresarial especial. Estou aqui com o Domício Júnior, lá de Campo Grande, ele que é do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro. E o papo eu sei que está muito gostoso, muito bacana para você de casa, assinante da NET. A gente volta já já com mais um bloco bem legal para você. Até já.